Ei, gente, muito bom dia. Estamos aqui no nosso Gustavo Lopes e você, dessa quinta-feira, desse feriadão, para muita gente prolongado. Muito embora nesse período de pandemia a gente esteja perdendo um pouco a noção dos dias, né? Os dias às vezes são tão parecidos que a gente perde, tem perdido um pouco a noção. É muito bom estar aqui com vocês, muito legal estar aqui com vocês. E hoje nós vamos conversar com a Juliana Camões. Ela é uma advogada baiana, mora em Lauro de Freitas, é ali onde fica o aeroporto de Salvador, vamos dizer assim, da Bahia. Ela que é empreendedora, está em comissão de direito da OAB da Bahia, está no Tribunal de Justiça Desportiva do futebol, do automobilismo, enfim, é uma profissional totalmente envolvida, totalmente inserida no mercado, que vai conversar com a gente das dificuldades da mulher no mercado de trabalho. Muito bom dia a todos, bom dia Júlia, bom dia Giovana. Primeira vez que eu vejo a Giovana aqui com a gente, a Júlia é nossa companheira de todas as manhãs. E Juliana já está online, deixa eu tentar puxar ela aqui. Juliana, eu não estou conseguindo te puxar. Esse período, esse acesso aqui, ele é tenso. Pede para entrar ao vivo, olha se você consegue. Muy buenos días, mi amigo que hablas con nosotros desde Paraguay. Bom dia! Bom dia, Juliana. Obrigado por estar com a gente aqui nesse feriadão. Nesse feriadão que deve estar Se bem que agora, pelo que o pessoal está dizendo, no Nordeste agora neva, né? Eu ia falar que está um feriadão ensolarado, que você poderia estar na praia, mas você poderia estar fazendo um curso de esqui, patinando no gelo, ou algo nesse sentido. Que alegria estar aqui com você. Eu quero dizer, para quem está nos assistindo e para você, que a minha ideia de fazer essas lives surgiu depois de uma conversa com você, e tanto é que o meu primeiro flyer, ele sai como Gustavo Lopes Convida, que era uma cópia do Juliana Camões Convida. E depois eu achei legal o trocadilho do Gustavo Lopes e você, do Gustavo Lima e tal. E aí a gente mudou. E graças a Deus tá legal. E eu tô adorando essas conversas, algumas conversas um tanto quanto diferentes. A gente já falou aqui de nudismo, naturismo, astrologia, relacionamento aberto, enfim. Juliana, eu fico muito atento a essas alterações sociais, né, as mudanças que a sociedade nos propõe. E um grande fenômeno que a gente tem conhecido já nos últimos anos é a inserção da mulher no mercado de trabalho. Não que a mulher não fosse ou não seja capaz, mas é porque as gerações anteriores, as minhas, ser um pouco mais jovem, talvez 2 gerações antes de você, pensar na mulher inserida no mercado de trabalho, pensar na mulher disputar as mesmas posições no mercado de trabalho com os homens, pensar na mulher sair de casa como provedora para prover a casa era algo completamente fora de cogitação. E as mulheres, de maneira muito rápida, célere, se inseriram no mercado de trabalho, em pé de igualdade no quesito competência, que a gente sabe que, infelizmente, há um tratamento diferenciado, e é uma realidade, ainda bem. Eu costumo dizer que as mulheres, via de regra, são mais competentes que os homens. Só que as mulheres enfrentam uma série de desafios, né? Bom dia a todos e todas que estão aí. Só para dizer que eu estou muito feliz com o convite, fico também feliz de ter sido inspiração aí para esse quadro legal, bacana aqui, que traz tantas informações nas nossas manhãs. Sempre que eu posso, eu acompanho aqui também. Vi recentemente que você trouxe para tratar sobre Umbanda, achei muito legal, muito bacana, porque são questões que as pessoas têm alguns receios, né, de falar, não sei porquê. Mas tá lindo o seu cenário, o seu céu aí azul. Tá um céu azul lindo Estou aqui. aqui no Nordeste nevando, que como você pode ver, eu tô suando muito na neve, tá? É porque você deve ter colocado o aquecedor, né, para fugir do frio. Logicamente. Então eu tô assim, bem à vontade com a roupinha de frio. Mas, de fato, aí entra agora até aqui uma pessoa que também milita muito em prol dos direitos das mulheres, que é a doutora Fernanda, que está aqui, Barbosa. Não tenho dúvidas. Eu, com certeza, não sou desse mesmo período seu aí que você falou, enfim, tem algumas décadas antes,
mas não deixo de... Algumas décadas não, né? Menos. Um minha aí no máximo. 1,5, vamos lá. Vamos lá, uma. Mas não deixo de sofrer esse tipo de preconceito, sim, por conta por ser mulher e buscar uma colocação dentro do mercado de trabalho, né? As pessoas ainda têm, de forma velada ou não, esse preconceito e essa rotulação de que mulher... Eu também concordo, tá? Me permita concordar com o fato de que mulher não necessariamente é mais competente, mas pode ser mais detalhista, pode ter algumas coisas, tratar as coisas de uma maneira mais interessante do que os homens. Vamos lá. Eu acho que as mulheres elas acabam sendo um pouco mais completas, porque nós homens, em regra, a gente tem uma forma de conduzir extremamente utilitarista. O homem preocupa muito com as questões práticas. Vocês, mulheres, conseguem ver além. A intuição que vocês têm, né, que a evolução fez com que vocês tivessem, e a gente, como maioria dos homens, não, faz com que vocês consigam enxergar além daquilo que é visto, né? Além daquilo que as pessoas, via de regra, conseguem observar com os olhos. E eu acho que nesse ponto é que vocês acabam ganhando no mercado de trabalho. Estudos já indicam que vocês, mulheres, têm uma média de estudo, de tempo de estudo, pelo menos 6 anos mais do que os homens. E que vocês, hoje, em alguns setores, o direito é uma delas, já são maioria. Isso é muito interessante. E aí eu fico pensando como é vencer esses paradigmas. E dentro aí gente, até aproveitando, clica aqui nesse aviãozinho, convide seus amigos, façam perguntas, por favor, por essa interrogaçãozinha que tem aqui, porque senão eu me perco das perguntas. Fiquem à vontade aqui, esse espaço é nosso. Então, dentro da sua experiência, daquilo que você viu, daquilo que você vê com as suas colegas, quais os principais desafios que vocês, mulheres, enfrentam no mercado de trabalho e que nós, homens, desconhecemos? Que é legal dizer isso, porque é óbvio que a gente tem o direito, eu não gosto desse negócio, você é homem, não pode falar de direitos da mulher, de dificuldades da mulher. É claro que pode. Você não é índio, é óbvio que pode. Mas a gente fala, muitas vezes, não por conhecimento empírico. Ou é por observação, ou é por estudo, é por troca de experiência. Então eu quero assim ouvir de você. É importante para a gente saber quais são as dificuldades que você enfrentou, que seus amigos, enfim. Qual que é a grande experiência dos desafios que vocês têm no mercado de trabalho que nós homens não temos e desconhecemos, inclusive? Olhe, é complexo, porque eu já começo lhe dizendo que, com certeza, a minha dificuldade é maior do que das demais, das mulheres. Não vou aqui trazer essa questão, porque a gente está falando do desafio da mulher. Não, mas acho que tem que trazer a questão. Que existe isso. E também pelo fato de ser nordestina. Já vou começar falando quando eu comecei a trabalhar aí, aliás, em São Paulo, quando eu me ousei a sair, não sair totalmente, mas expandir, né? Então, sempre fui olhada com caras e bocas estranhas, sempre fui questionada, você é advogada? Até porque eu tenho um tom de voz que parece que eu sou uma criança. Outra vez, eu estava chamando uma amiga na porta da casa dela e a mãe dela grita: Camila, tem uma criança aí te chamando. Então, já medem assim, né? A gente já vai assim. Sarinha Barros, que acaba de entrar na live também, um abraço. São diversos os tipos de desafios, tá? Desde o cliente, desde uma contratação, desde de você ter que provar que você sabe. Dentro do direito desportivo, certamente você deve perceber que não existe essa maioria feminina, muito pelo contrário, e inclusive também uma minoria, muito minoria mesmo, de negros, né? Dentro da área. Então, é uma dificuldade muito grande. Eu me recordo como hoje, eu vou lhe trazendo exemplos de demandas, de casos, que eu sentei numa mesa de audiência, era um cliente do escritório de um tipo de demanda, e ele não tinha condições de fazer pagamento de outra contratação, então nós pegamos ele como pro bono. Pro bono no escritório. Tá, galera, pro bono, para quem não é da área, é quando o advogado trabalha de graça, pelo bem.
Sim. Então, essa demanda dele foi pro bono. E era uma demanda de família. A gente estava tentando fazer um acordo para pagamento de pensão. Ele realmente não tinha o dinheiro, mas a gente estava tentando organizar, né? Administrar a situação. E na audiência que foi proposta para poder fazer o acordo, a ex-mulher dele disse que só faria o acordo se eu saísse. Porque ela cismou que Isso na sala de audiência. na sala Audiência da rolando. juíza, na frente da juíza, que era também uma mulher. E ela disse claramente: eu só faço se ele tiver um advogado. Eu não entendi até hoje, eu fico sem entender o que é que aconteceu ali. E Eu aí? saí, obviamente, para benefício dele. Mas aí estava na sala de audiência. Ela com o advogado ou advogada dela, você, ele e tinha um outro colega seu com vocês? Não. Você que estava só Não, representando. não, não, eu estava representando ele. Ela estava sendo representada pela Defensoria Pública, certo? E a juíza? A juíza, eu não tinha o que fazer, né? A juíza deu o maior sermão nela, só que eu pedi a renúncia. Eu pedi porque ela Para não faria. prejudicá-lo. Exatamente, exatamente. Foi uma coisa muito bizarra, muito horrível. Em outro momento, chegou no meu escritório uma pessoa indicada, e a pessoa que indicou me fez muitas solicitações de que desse uma atenção, era um senhor e tinha uma demanda delicada. Esse senhor já tinha tudo preparado para atender ele rapidinho, né? Não tomar muito tempo, porque senhor, enfim. Quando ele chegou, ele olhou para minha cara, sentou, ficou sentado olhando, levantou, saiu e não assinou o contrato, não fez nada. A pessoa já tinha encaminhado como se fosse certeza. E aí eu Mas peraí, respondi. ele nem te ouviu? Ele ouviu no mundo dele. Mas ele sentou, olhou, ficou olhando o que eu tinha para falar e foi embora. Ele ia depois eu falo com a senhora. Resultado, quando eu falei com a pessoa, eu fiz, aconteceu isso e isso. Aí ele fez assim, ele me disse que se assustou quando chegou porque era uma mulher. E disse que não queria entregar a demanda dele a uma mulher. Meu Deus. E, gente, eu fiquei em estado de choque. Falei, como assim? Olha, eu costumo dizer, eu não sei quem é preto, quem é branco, homem, mulher, para mim tudo é igual quando você está trabalhando. É Quando você... tudo gente, pelo amor de Deus. Pois é. Então eu fiquei assim. E depois a pessoa convenceu ele da minha competência e ele retornou. E aí eu fiquei num dilema muito grande. Se eu aceitava trabalhar para ele e mostrar que o que eu era o meu trabalho, ou se simplesmente, não tenho nada para fazer com você aqui, saia, não quero lhe atender. Você me ofendeu. Eu optei pela primeira opção. Eu atendi. Hoje, ele é um cliente que eu dou muita atenção a ele. Ele me liga até para falar da vida dele. Mas aí, Mas ele então, ele mudou esse paradigma dele, ele mudou. espero que sim, né? Entendo que sim, entendo que sim. Ele me trata muito bem. Recentemente tinha uma questão de saúde, ele me ligava para saber como é que eu estava. Enfim, da melhor maneira. Né? Confesso que aquilo me deixou por semana. Levou mais ou menos 2 semanas para voltar. Mas por semana, nada. Muito triste, muito triste. E é difícil muitas vezes, porque a gente fica assim, pensando, daqui a pouco vem outra, é muito complicado. Você entendeu? É bem complexo. Não, a Dentro gente está da chocado. Acho que eu e o pessoal que está assistindo a gente está chocado e vai ficar hoje o dia inteiro com isso na cabeça. Eu fico imaginando você. Pois é, mas aí ele volta depois, ele faz o contrato com você, você faz um trabalho estupendo, e aí então sim, acabou, você quebrou o preconceito dele. zero, né? Ou talvez só comigo, porque ele tem aquela ligação, fui benéfica para ele, mas o que ele disse para a pessoa que indicou foi o seguinte: na minha época, as mulheres não. Tá me ouvindo? Tá travado aqui Tô para te mim. ouvindo. Deu uma travadinha, mas eu tô te ouvindo. Travou com minha cara horrível, inclusive. Não, As a mulheres minha não não. tá travada e tá horrível. Vocês... Inspiração.
Enfim. Não, Gente, a tá Lu travando. eu sou super fã, que alegria ela tá aqui. Eu tenho assistido quase todos os dias as lives que ela tem feito até com uma senhora, Lu. Depois eu até quero o perfil dela, porque eu peguei o perfil que ela acessou, mas eu quero o perfil dela que eu quero segui-la. Gente, que mulher doce, que sossego ouvir ela falar. Assim. Minhas manhãs têm começado mais leves, eu não tenho conseguido assistir o tempo todo, mas eu sempre pego uns pedacinhos muito legais. Voltou, Ju, voltou aí. Agora eu tô te vendo. Pois é, aí então você não conseguiu ainda compreender se na verdade ele voltou, ele quebrou o paradigma com as mulheres ou se foi uma questão pontual com você, né? Ih, Em tá falar em. travando lá. Acho que é Tá o frio do ruim. Nordeste. Tá silencioso. Lu, ela é demais, ela é Já tô impressionante. Ela é aqui. impressionante. Ah, voltou. Desvoltou. Eu tô achando que o Instagram hoje esse controle está sendo feito por um homem machista, porque ele não está deixando a gente conversar. Né? Voltei. Voltou. Tá. Tá me ouvindo? E ao longo tô te ouvindo. E ao longo da sua. Quer dizer, essa audiência eu tô perplexo, porque era o caso da juíza exercer o poder de polícia dela lá e passar um sabão na mulher. Falar, peraí, você não vai sair, não. Se alguém tiver que sair daqui, é ela. Eu tô assim, perplexo com isso. Mas você contou dois casos, eu tô imaginando um grande número de casos. Oi? Ih, parece que travou de novo. Olha, que às vezes na hora de passar o dedo, aí você passou algum filtro sem querer, e às vezes quando o Instagram, quando a gente coloca filtro, outro dia eu tentei aqui para tirar essa espinha, e aí ele começou a travar. Às vezes nessa mexida aí para ler, às vezes sem querer você rodou algum filtro, às vezes os filtros dão uma travadinha. Eu, Olha aí, se por um acaso. Eu eu tô não sei lendo nem como seus é que lábios, eu não tô te ouvindo. bota Às vezes eu também. o Porque filtro se aqui. você julgar Peraí. pro lado, se você jogar pro lado, às vezes você bota filtro, às vezes você pode estar botando sem querer. É bom que enquanto você tá travando, o pessoal tá entrando, o pessoal tá gostando, a audiência tá Tá subindo me com a ouvindo sua agora? travadinha. Tô te ouvindo. Peraí, peraí. Eu Ok, vou sair e volto. Ouvindo agora? ok, tô te ouvindo. Massa. Aí que alguém tá falando de espinha. Falando da espinha. Adolescente Eu é me lembro. foda. Então, teve uma Não tô vez te ouvindo, picou. até que um cliente teve um caso com as. Juliana, tenta fazer aquilo que você falou, sair e entrar de novo, que eu acho que vai ser mais fácil. Essa aqui é culpa da Fátima Bernardes. Eu fui assistir o programa da Fátima Bernardes anteontem e lá ela nos incentivou e, em razão disso, me deu essa espinha aqui. Quem não tiver entendido a brincadeira, vai lá no perfil do Eduardo Bolsonaro que vocês vão entender. Que ele fez saiu xingando aí nas redes sociais. Aí que eu fui ver o programa, foi engraçado. Então vamos ver se. Voltou? Tá mudo. Agora eu tô te vendo bem, mas tá mudo. E aí, voltei. Tá aqui. Aqui, ó, tem uma pergunta. Vamos ver. Tá mu- Não é possível, minha gente. Tô te ouvindo. Caiu de novo. Que pena, parece que tá travando um pouquinho. É ruim que tava. O que tá aqui embaixo? Ver esse aqui. Aparece uns numerozinhos aqui embaixo, ver o que é. Subiu aqui uma. A Fernanda, eu vou lançar aqui, falar um pouco aí dos advogados que se acham Deus.
Ô, Fernanda, mas quando a pessoa forma em direito e passa na prova do AB, não é um certificado para virar Deus ou semideus, não? Eu não entendi a pergunta, brincadeira. É, os advogados Voltei. deram uma sugestão aí, Juliana. Eu não sei se você está no Wi-Fi. Às vezes, se você tentar sair do Wi-Fi e ficar no 4G, pode ser melhor. Às vezes, seu Wi-Fi está no Eu não testei 4G. essa questão aqui, não. Não sei. É, De re- é o Mas frio. melhor? É, eu acho que é o frio. Agora parece que firmou. Eu achei interessante, não tem a ver com o tema, mas a Fernanda dizendo que os advogados que se acham Deus. Tem alguns profissionais da área que realmente exageram aí, por conhecer um pouquinho mais de legislação, exageram um pouquinho. É, Juliana, você me relatou para a gente duas situações de preconceito, né, típicas de preconceito, e preconceito é fruto de ignorância, ignorância no sentido de ignorar, no sentido de desconhecer, né? Você já sofreu claramente, né? Eu imagino que de maneira tácita ou nas entrelinhas, eu imagino que seja a todo tempo, mas de maneira assintosa, algum tipo de sexismo. Sexismo que eu digo, inclusive, às vezes até ligado à sexualidade mesmo, das pessoas proporem alguma troca por algum benefício profissional? Minha gente, eu fico revoltada, tô até suando mais com esse assunto. Diversas coisas, né? As pessoas são absurdas. E muita coisa já aconteceu. Eu cito como exemplo, desde a sutil a forma mais direta. E Então vamos lá. eu O que é uma aprendi, forma às vezes, sutil? Eu entro para despachar com o juiz e o juiz me diz: como é que eu não vou conceder a sua liminar se você me pediu? Você dá aquela olhada assim, do tipo, dá vontade de pegar papel, qualquer coisa que tiver na mão, arrumar na cara. Mas aí você fica sem poder fazer isso porque você vai prejudicar o cliente. Se fosse um processo meu que eu estivesse atuando para mim, você vai Nega fazer o liminar o quê? seu filho da mãe. Eu não quero mais essa merda. Toma. Entendeu? Mais ou menos isso. É o que dá vontade de fazer. Mas aí você tá ali, tem que respirar, contar até 10, 20, 300 para poder sair da situação, responder, que eu não sou a favor de deixar lá barato de qualquer jeito, mas ou responder no momento de uma forma que inteligente, que ele compreenda que ele foi indicado, ou em algum outro momento. Recentemente, eu não vou expor o caso aqui, mas eu vou colocar que aconteceu com um desembargador daqui. Que eu fui despachar, ele me recebeu, eu tenho um sofazinho, nanana, e me coloca para sentar no sofá. Enfim, eu em pé, sente aqui. Não vou sentar. E Do lado dele? aí eu respondi a ele através de. Exatamente. Através de petição eu respondi. Eu coloquei na minha mão em um contexto a necessidade de se respeitar a mulher. A necessidade de se respeitar uma advogada. Eu cuido, meu escritório hoje, duas mulheres como só é integrado absolutamente por mulher. Somos 3 sócias e tem umas 2 associadas. Então, a gente prezou por isso. Nossa logo ela é um rosé. Ela remete muito ao porquê. Porque eu tenho identificada desde já e que as pessoas respeitem, enxerguem e respeitem isso. É o fato. Ai, seu escritório só tem mulher, não tem um homem? Meu Deus, eu atendi um cliente, um pretendo, peguei esse caso, eu não peguei de jeito nenhum, não tinha que me fizesse pegar essa demanda, que era uma relação empresarial e ele foi com a irmã, que é também advogada, e ela não se sentiu confortável em atuar na demanda. Cobrei um valor, era um valor alto, tudo bem. Mostrei basicamente o que eu faria. Óbvio que eu não entreguei numa consulta a minha estratégia inteira. E quando ela acabei, ela fez assim: tem algum homem no escritório? Eu falei: Ela não. que fez? Foi. Tem algum homem no escritório? Eu disse: não. Por quê? Porque eu acho que era melhor ir para audiência um homem. Assim, eu ouvi aquilo da minha colega advogada que entende
ou deveria entender todas as minhas dificuldades. E eu disse para ela, olha, essa demanda, ainda falei assim, eu talvez não tenha tempo para poder atender, para não dizer interesse. Talvez não tenha tempo para poder atender, e ainda indiquei um outro colega que pudesse atender ela, porque eu jamais trabalharia para uma colega que me disse isso. Né? A doutora Raquel também, que está entrando aí, ela tem bastante consciência do que acontece e milita em prol da igualdade, com certeza. A Silvana tá dizendo, a Silvana da Trevisan, que você é das delas. Das delas. O Rafael Freitas tá perguntando. O Rafael está perguntando como que você vê a desigualdade salarial entre homens e mulheres aqui no Brasil. Eu acho absurda. E eu me sinto mais confortável em falar da minha área, porque eu não acompanho essas diferenças nas demais, né? Você vê a diferença no direito de honorários? O cara paga X se for para um homem, mas quer pagar meio X se for para uma mulher? Vejo, com certeza. Porque quando é com a mulher, eles questionam muito. Ah, mas não pode ser assim, porque é isso. Acho que consulta é de graça, que você pode me ligar para poder fazer a consulta, porque eu tenho uma voz suave, sou boazinha. Pior que eu não sou. Eu gosto de ajudar as pessoas. Sou justa. Mas eu não sou idiota. Entendeu? A ligação, doutora, isso, me diga. O pai fechou aqui a porta. Acho que deu uma travadinha de novo aí. Camila prestigiando a gente pela primeira vez. Voltou. Juliana? Oi. Oi. Tô aqui. Tá aí, não? Tô te ouvindo, então, se eu tô te ouvindo, dá pra gente seguir. Então, é interessante isso, e eu não imaginava que às vezes as pessoas estivessem dispostas a pagar menos por ser uma mulher. Olha que legal, a Silvana está dizendo uma coisa interessante. Uma questão meio psicológica aí, viu, Silvana? Às vezes nós homens, eu vou me incluir, porque eu sou homem, né? Pelo menos eu acho que eu sou. Da gente, às vezes, inconscientemente fazer essa relação, né, quando a gente trata com mulheres, essa questão paterna, maternal, bem interessante. A Lu está dizendo que lá no escritório, ela ouve, me falaram que a senhora cobra muito. Eu respondo, pode deixar que eu não vou te decepcionar, cobro mesmo. E aí foi um método bom, foi colocar o sócio dela para tratar disso. E aí, Lu, quando você tinha saído, Ju, a Luciana está dizendo o seguinte, lá no escritório ela ouve muito as pessoas dizerem para ela o seguinte, primeiro, Luciana, se alguém te chamar de senhora, você manda para aquele lugar. Senhora, você não tem nada, né? Vamos lá, dizendo que falam para ela assim, a senhora me cobra muito. Aí ela responde, pode deixar que eu não vou te decepcionar, cobro mesmo. E aí um método bom que ela utilizou foi colocar um sócio dela para tratar disso. Quando você fala cobrar, é cobrar os honorários, preço, ou é cobrar de exigir que o cliente cumpra a parte dele? Depois você fala pra gente aí. Juliana, alguém perguntou, acho que foi o Rafael, sobre a liderança que as mulheres têm exercido na advocacia. Das mulheres cada vez mais galgando postos de honorários. Quer dizer, o pessoal está achando que para a mulher é muito, para o homem talvez não. Esse é o recado, né, Lu? Que coisa. Tem umas coisas que eu ouço, e é interessante, é bom que se diga. Eu muitas vezes eu defendo que não existe mais tanto preconceito, tanta diferença entre o homem e a mulher. Muitas vezes eu defendo isso, mas eu defendo muitas vezes porque a métrica que eu tenho é o que eu vivo. Então, eu realmente, no meu meio, né, das pessoas que estão mais próximas a mim, eu converso muito isso com a Flyda, inclusive, e ela fala que graças a Deus, ela nunca sentiu. É claro que tem, né, uns gracejos e tal, mas ela nunca sentiu nenhum tipo de dificuldade profissional por isso. Então, assim, dentro da realidade próxima a mim, como eu não tenho essas experiências, eu tendo a acreditar que diminuiu, ou que está diminuindo, ou que está acabando.
E aí é por isso que é legal a gente conversar. Semana passada, Juliana, eu estava conversando com um amigo meu que é um homem trans, né? Era mulher cis, virou um homem. E aí, ele comentava comigo de uma lei. Como é que essa questão do preconceito é bom a gente conversar? Ele falava assim, tem um projeto de lei de um deputado do PSL, acho que de Santa Catarina, ou do Paraná, no sentido de proibir a opção pelo gênero social. Dizendo o seguinte, o gênero que vai constar em todo e qualquer documento é o gênero cromossômico. Ponto. Então tem esse projeto de lei. Aí ele me perguntou o que eu acho, eu falei, olha, eu acho bobagem. A sociedade reconhecendo, respeitando é o que vale. Ele falou, Gustavo, faz sentido. Mas eu vou te contar uma coisa. Quando a gente pega um currículo, eu encaminho um currículo meu para alguém, se consta lá que eu sou mulher, gênero feminino, e eu apareço com aspecto masculino, e ele, né, é um homem trans, o emprego não é meu. Tem o preconceito, eu não vou ser contratado. Então as pessoas não precisam saber que eu sou homem trans oficialmente, né? E aí eu falei, caraca, você me convenceu. É um absurdo essa lei. Então é interessante a gente conversar e para a gente poder entender os dois lados e conhecer a realidade, né, do outro lado. A Luciana estava destacando aqui, Jora, que você saiu, não sei se você conseguiu acompanhar, que lá no escritório dela, muitas vezes ela coloca o sócio dela para tratar a questão de honorários, porque as pessoas falam com ela que ela cobra muito, né? Então, é muito interessante. Isso me choca. Eu confesso que tem algumas coisas que me deixam extremamente chocado. Falo, caramba, como assim? Eu consegui acompanhar, eu saí só a imagem, mas eu consegui ver todas E assim, eu discordo um pouco dessa estratégia da Lu, e me permita discordar, porque eu acho que isso dá continuidade, entendeu? Ela é uma profissional, meu Deus, cobra caro porque faz jus ao trabalho dela, o valor, né? Eu nunca não colocaria alguém. Eu entendo que é uma estratégia, mas eu não fazer essa cobrança em meu lugar. Eu já tive sócio também, homem, que saiu da sociedade em razão de concurso público, de servir, e aí era tratado por mim ou por ele, de formas iguais. Já passei por situação também com relação. Eu tenho uma sócia que ela é uma. Elas são todas claras, de pele clara, e uma delas até ruiva. Enfim, mas de quererem tratar só com elas, mas aí foi uma questão de cor, né? Então, é É difícil mesmo? Mas falar. na Bahia, a Bahia tem a maior população negra do Brasil, assim, proporcionalmente. Salvador é a Pois é, cidade mais negra do Brasil, não é isso? eu acho que sim, acredito que sim. Me parece que isso Mas, é estatístico. mas eu não sei lhe dizer, eu estou começando a tratar isso agora, o que me magoa muito. Até gravei ontem um vídeo. Eu demorei um século para gravar esse vídeo porque eu chorava no meio do vídeo, contando, né? Fazendo uns relatos. Mas, enfim, acontece. O meu olho já chega enche de lágrimas. Em uma recente também audiência que eu fiz, eu entrei e as acionada, a parte acionada era. Peraí, Lucas, já vou ler. Era uma senhora, branco, loiro, e o filho, seu filho. E na hora que eu estava, era uma instrução, quando eu ia começar a fazer as perguntas para ela, eu questionei, pedi, fiz todo o procedimento, porque eu sou muito do procedimento. Acho que a gente mata processos ali só pelo procedimento. E aí ela olhou para a advogada dela e fez assim: essa aí é a advogada? Só tinha gente branca na sala, essa aí é a advogada? Não, ela fez assim, quem é essa aí? Aí a advogada falou, é a advogada da parte. Essa aí é a advogada? Sabe? Eu fiquei assim, mas me subiu um ódio, só que eu não podia dizer nada. Ela mulher, eu respondi a ela no processo. Ela pagou uma boa grana de indenização. Senti como se fosse para mim aquela indenização dela. Depois veio pedir para pagar em 24 vezes. Minha filha, não. Ela teve que pagar. Mas, enfim. Em outro momento, outra situação, foi uma demanda de juizado penal simples, que eu não trabalho com criminal. Eu fui para uma pessoa que me pediu para acompanhar. A intenção era fazer uma transação, enfim. E ele era a parte, o suposto autor do fato. Quando eu entrei, era contra uma mulher, a suposta vítima era uma mulher, aí
o juiz falou assim, eu não entendi por que ele fez isso. Ele olhou para mim e disse, você é a senhora não sei quem, esse é o seu advogado? Eu fiz, não, ele é não sei quem e eu sou a advogada dele. Ele já entrou orientando onde é que eu ia sentar, no outro lado. Eu disse, não, gente, que isso? Como assim? Porque tem um homem e uma mulher, ele vai ser o advogado, você é cliente? Ele vai partindo sempre do Enfim. princípio que quem teve a capacidade para se formar advogado foi o homem. A Luciana está dizendo o seguinte, que, ela não, que na verdade essa estratégia não foi por uma questão de sexualidade ou de gênero. É porque ela entende que o envolvimento dela é melhor no trabalho, então para ela evitar esse tipo de coisa, ela prefere separar, que ela fica um pouco mais confortável. Juliana, voltando Entendi. à questão prática do dia a dia, né? Das dificuldades no dia a dia. Você já percebeu que alguma porta profissional se fechou para você porque você era mulher e porque era mulher negra? Isso, você já sentiu isso claramente na sua... Essa Muito. coisa que você fala assim, Gustavo, eu tenho certeza. Esse negócio estava na minha mão, mas alguém falou, poxa, uma mulher negra ou uma mulher, não vai rolar. E puseram outra pessoa? Você já percebeu isso nitidamente? Ah, percebi. Ó, eu vou começar agora falando e fazendo a crítica e talvez agora eu feche uma porta. Aqui no tribunal, eu sempre busquei fazer parte, composição do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol. Não tem uma mulher. Não tem nenhuma. Aí da Quando eu Bahia. fui pra... Isso. Quando eu fui para o STJD, eles passaram a me enxergar, me notar, me perceber. E aí E lá você é disseram para mim, eu auditora. atuo... Isso. Lá eu sou auditora, na STJD. Eu atuo na área há 8 anos. E atuo lá e no fim do ano passado, inclusive, eu recebi de uma pessoa de lá de dentro uma observação. Ah, que legal que você está agora começando na área. Como assim agora que eu estou começando? Só porque eu gravei um documentário que eu fiz uma passagem lá na federação e aí eles tiveram conhecimento de quem eu sou. Que eu fui convidada para fazer um documentário legal que vai ser lançado, muito bacana mesmo. E aí teve a participação lá na federação, enfim. Em outro momento, quando eu fui pleitear a vaga para uma mulher não necessariamente minha, eu não fui notada, não fui percebida, não existe uma mulher lá, né, dentro do tribunal. Isso eu questiono muito, eu questiono bastante. E em outro momento, também eu percebo dentro da própria área a relação ao homem entende mais sobre o assunto futebol, por exemplo. Quando eu estou trabalhando com os meus atletas de luta, eu percebo. Aí já tem até uma questão muito bizarra, ruim, sobre os eventos de luta, que tem Ring Girls que ficam passando ali no meio. Aí eu tô trabalhando, eu tô assistindo ao evento, eu tô acompanhando o atleta no evento. Ai, você é a Ring Girl? Os negócios estranhos, assim, sabe? Que, por um lado, você pensa, não é possível que a pessoa tá fazendo isso, deve estar me achando bonita, só pode. Mas, por outro lado, por que eu tenho que ser a Ring Girl? Não desmerecendo a Ring Girl, ela está lá porque ela quer, né? Porque é o trabalho dela. Mas não necessariamente uma pessoa que é bonita, assim, considerando, né, que isso seja um elogio, tem que estar, uma mulher tem que estar sem roupa, ou não pode estar numa situação de advogar, enfim, não necessariamente tem que ser um homem, não necessariamente tem que ser um homem para entender do que se trata a luz, regulamentos da competição, etc. Né? Enfim, os casos, muitas vezes, de verdade, eu já percebi que eu fui preterida, substituída por homem. Eu não consigo aqui falar sem expor tanto, então não vou conseguir fazer Não, claro, muitos... sem problema. Juliana, eu tenho uma maneira de ver o mundo que eu acho que às vezes eu erro, sabe? Porque eu tendo a tentar minimizar as coisas dentro daquilo que é possível para evitar, às vezes, um conflito ou uma situação exagerada, e eu tendo a tratar, isso é uma defesa que eu criei, as coisas com consenso de humor. Então, eu sou muito daquela filosofia que na grande maioria das vezes, não sempre, o humor, a brincadeira, não precisa de muito limite. Essa semana,
o Porta dos Fundos, eu não sei se você assistiu, ele fez um vídeo, um sketchzinho, em que eles foram acusados de gordofobia. E aí depois eles até tiraram esse vídeo do ar e fizeram o mesmo vídeo com o mesmo texto com o magro. Querendo dizer o seguinte, olha, a gente fez a brincadeira, era um gordinho, mas poderia ser um magrinho, poderia ser... Então, só que às vezes a gente erra o tom. Né? Às vezes a gente erra o tom. Às vezes a gente passa um pouco. E aí, a pergunta que eu quero te fazer é... E aí tem uma outra coisa interessante, que é um princípio da comunicação, né? O bom comunicador, não importa o que ele fala, o que importa é como o destinatário ouve. E aí a pergunta que eu quero te fazer é nesse sentido. Qual que é o limite das brincadeiras que nós, homens, e vocês, mulheres, eventualmente, fazem com a questão de gênero? Qual é o limite disso? Até que ponto? Qual que é a linha tênue entre a agressão, o preconceito e o senso de humor? Então, por exemplo, ontem eu vi uma piada, alguém brincando assim, alguém perguntou assim, mulher, pode mandar? Ah, pode mandar, deixa que lá na cozinha. E até um cara que fez essa brincadeira, é um cara que eu sei, que ele tem uma puta de uma relação equilibrada dentro da casa dele, respeita a mulher é uma puta profissional e tal. É uma médica e tal. Então, assim, qual que é o limite disso para não virar uma ofensa? Como é que você vê isso? Isso passa necessariamente por uma construção de uma maturidade do receptor da informação e saber separar a piada, a brincadeira né, do que é real, ou realmente é necessário a gente tentar limitar isso porque essas piadas eventualmente fomentam o preconceito? Tá. Eu vou falar disso, depois eu preciso responder algumas coisas que estão aqui. Eu não sou do mimimi, tá? Eu não me faço de vítima por nada, hora nenhuma. Eu vim falar porque acho que é importante a gente trazer as mas é importante, e assim, esse negócio do mimimi, eu até tô evitando falar isso, eu sempre brinquei, esse é mimimi, isso é frescura e tal, e tá ficando chato porque agora tudo que faz também virou mimimi. E às vezes, não é se vitimizar, muitas vezes é necessário falar, olha, tá errado isso, vamos fazer diferente, né? E a gente tá aqui para conversar. Sofre é quem sabe. Mas, enfim, trazendo aqui para você minha resposta quanto à sua pergunta, que até a Paula fala, de fato, a intimidade é o limite. De fato, a intimidade é o limite. Se a gente não tem o mínimo de intimidade, eu não aceito uma brincadeira sua. A intimidade do receptor. Sim. Entendi. Tá. Eu até costumo ouvir muitas pessoas me dizerem, você assusta. Mas eu resolvi impor o limite na minha cara. Entendeu? Porque as pessoas muitas vezes não, independente de você colocar, estabelecer o limite, elas não respeitam. Então, eu não aceito brincadeira de quem não me conhece, eu não aceito brincadeira de quem tem a intenção de me ofender ou ofender as demais mulheres. Eu não aceito brincadeira de pessoa que não conhece minha história e vem brincar comigo. Entende? Outra coisa é a gente, por exemplo, eu não concordo com tantas coisas relacionadas a trabalho de mulher, trabalho de homem. Sim, gente, a gente tem uma afinidade maior, sim, por ser mulher, por gostar mais das atividades. Eu não faço minhas atividades de casinha, mas eu gosto de fazer um mimosinho e não vou esperar isso do meu marido, por exemplo, que ele não vai fazer. Tem coisas que eu não levo tão no extremo, entende? Mas, obviamente que também não vou levar uma casa inteira nas costas sozinha, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Mas eu acho que o limite é a intimidade que a gente tem. Da mesma forma que eu vou brincar, se você vier brincar comigo, eu vou brincar com você com alguma outra coisa. E não levo tão assim... A ferro e fogo. Exatamente. Quando se trata de uma brincadeira, a gente tem que ter essa consideração, sim. Senão a gente não pode mais falar nada com ninguém. Né? Mas a partir do momento que isso passa a ofender, passa a prejudicar, é sério. Não é aceitável. Eu não aceito. O juiz que me disse a gracinha da liminar, eu não tenho que aceitar aquilo. Ele não me conhece. Ele não pode brincar comigo daquele jeito. Ele não pode dizer que porque eu falo eu tenho um timbre de voz tal, eu estou ali disponível. Quando eu estava na faculdade, eu sentava, nunca mais eu sentei. Nunca mais eu sentei na primeira fila. Eu sou míope
tá? Eu sentava na primeira fileira, porque eu enxergava melhor, mesmo de óculos eu não conseguia enxergar lá do fundo. Fora as pessoas que não queriam prestar atenção na aula, então eu sentava sempre ali. Sempre na mesma cadeira. Acho que ninguém sentava já dizendo aqui é de Juliana. E aí, o que aconteceu? Ó, entrou aí a pessoa que faz o abará mais gostoso do mundo. O que aconteceu? Ele, ter passado algumas aulas, ele virou pra mim: Juliana, me dá esse telefone, eu vou te chamar pra sair. Fiz o quê? Um professor que eu Quem tinha uma disse que eu grande quero, né? admiração. Fiz por quê? Como assim? Eu fiquei traumatizada. Eu falei, meu Deus, por quê, gente? O que eu fiz pra ele achar isso? Eu fiquei me sentindo super culpada. E aí ele me disse assim, eu perguntei pra ele, por quê? Aí ele falou pra mim assim, você sempre senta aqui na frente e tal, falando pra mim que eu estava me insinuando porque eu sentava na primeira cadeira. Eu falei, minha gente, nunca mais eu sento. Eu não sabia disso, nunca mais eu sento. Cara, mas Nunca mais eu vou o sentar. homem, o homem acha que tudo que a mulher faz tá dando bola pra ele. Isso é uma imbecilidade masculina, tá, viu, gente? Vocês estão assistindo. O homem tem. Eu não sei o que passa na nossa cabeça. O homem acha. Tem hora que você faz, não é possível. O homem acha isso. Juliano, eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que você quer comentar algumas coisinhas. A gente ainda tem uns 15 minutinhos. A Paula Marri estava aí. E a Paula um dia me comentou uma história. Eu vou tentar contar ela sem. Que ela estava no carnaval, aqui em Belo Horizonte, na época que a gente podia aglomerar. E aí tava junto com ela uma negra, uma mulher negra, e alguém parece que passou a mão na bunda dela. Aí ela comentava assim, no dia ela falou assim, gente, preconceito é complicado. O homem branco, ou o homem em geral, ele acha que porque a mulher é mulher e é negra, a bunda dela é pública, ele pode passar a mão. Na hora que ela me falou isso, aí eu volto à minha métrica, né? Como é uma coisa que não faz parte da minha realidade, assim, e graças a Deus das pessoas que eu convivo, eu falei, não é possível, isso é um exagero. Mas aí depois eu fui ler, eu googlei e tal, e eu vi que isso é um fato. Os homens, pelo fato de você ser mulher, ser negra, ser uma mulher bonita, eles te veem com uma premissa de que eles podem te tocar, que eles podem te assediar, que eles podem, enfim, serem um tanto quanto impróprios, para não usar uma palavra mais pesada. Você sente isso? Isso faz parte realmente do cotidiano? Olha, Ingrid, eu também já recebi essa colocação, tá? Eu acho que sim. Eu tento evitar, eu tento combater isso o máximo que eu posso. Só voltando aqui para o carnaval, eu já passei por uma situação, aliás, eu já saí na mão várias vezes por causa disso. Porque em mim ninguém vai tocar. Eu me lembro que eu estava no carnaval. E para quem não conhece a Juliana, ela é da minha altura. Um tapa dela deve doer pouco. Eu soltava o grau de Muay Thai, viu? Mas, enfim, eu estava na frente da polícia, ainda não tinha lei que dá importância, enfim. E aí eu estava lá e um cara insistentemente queria pegar. E eu dizia para ele sair, a polícia não fez nada, não fazia nada. E aí eu chamei a polícia, fiz, olha, ele tá fazendo isso. E a polícia disse, a gente não pode fazer nada. Ele continuou, eu dei um murro nele. E aí a polícia veio, né, para me pegar. E não, mas ele tá enchendo meu saco, eu não sou obrigada. Eles forçavam, sabe? Ele queria pegar de qualquer jeito. De outra vez, em outro lugar, outro país, já pediram para pegar em mim, para tocar em mim, para ver como era a minha pele. Enfim, de fato, eles acham que... Você pode falar o país? E picou. Olha se voltou. Foi na República Tcheca. República Tcheca. República Tcheca. Cara, mas isso eu acho que é mais ignorância do que... Quer dizer, é o preconceito oriundo da ignorância. Talvez eles nunca tenham visto Nesse mas caso, é surreal. ele pediu para tocar em mim e pediu para tirar meus óculos, porque lá todo mundo tem olho azul, né? Mas ele não falou, ele chamou outras pessoas, olha, tipo, para ver o que era estranho, diferente. Mas aí, mas cortou e eu acabei me perdendo no que eu estava falando. Muita gente fala para mim, nossa, você é da cor do pecado.
Pensa aí você ouvir isso. E é verdade, a história da cor do pecado, É? tem a música, tem verdade. Acima um pouquinho, entendeu? Por que eu sou da cor do pecado? O que é o pecado? A parte ruim da coisa, né? Teve uma colocação antes que eu sou morena e que, enfim, as pessoas, os negros que fazem o racismo. Eu respeito muito opiniões. No entanto, eu acho que, de novo, repito, que quem sente. Eu não estou aqui falando nenhuma inverdade. Eu não estou aqui colocando nenhum exagero em nada. Eu estou falando que eu passo. E digo, é muito diferente. Eu não sou morena. O que é um moreno? Ninguém me diz a definição do que é um moreno. Entendeu? Ô, Juliana, você falou que queria responder. Eu sou criticada, rapidinho. Eu sou amplamente criticada. Ah, Juliana, Claro. você usa muita maquiagem. Ah, você não usa roupa afrodescendente. Não é por isso que eu deixo de ser negra, não. Eu tenho uns traços mais finos, ok. Mas não é por isso que ser, gente. Pelo amor de Deus. Então, acho que os desafios existem sim. A gente não pode deixar de falar. E estar dando voz, porque talvez pelo ring light que esteja aqui eu esteja um pouco amarela, né? Além de não estar tomando sol. Eu tô Mas, negro. enfim. E minha espinha tá escondida. Foi de propósito, espinha horrorosa no meio da Pois cara é. aqui. Culpa da Fátima Bernardes. Eu tava falando dessa questão da espinha uma hora que eu caí, que um cliente virou para mim e disse que não ia me contratar, não, porque eu era adolescente, que eu ainda tava cheia de espinha. Imagine, eu vou morrer sem cliente se depender disso, porque o meu rosto é cheio de espinha aqui embaixo. Esse povo é doido, viu? Mas sim, você ia Você perguntar, comentou que eu você lhe queria respondo. responder. Não. Você comentou que você queria responder algumas pessoas. A gente tem menos de 10 minutinhos. Você quer responder algumas coisas que você viu aí e que não deu tempo? Fica à vontade. E picou de novo. Tá mudo de novo. Agora, perdeu tudo. Muito, não tá? Gustavo, você tá me ouvindo? Oi, tô te ouvindo. Você tá travado aí, mas eu tô te ouvindo. Sim. Oi. Pronto. Eu E não sei mais onde é que estão as perguntas e tal. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, que também, né, a gente pensando o que a gente sente. Qual que é o limite, a linha que separa o assédio? Porque se a gente for pegar lá na etimologia, o assédio é insistência, né? A pessoa insistir, apesar do não, ou de não se dar abertura, a pessoa insistir. Esse é o assédio. Qual que é a linha tênue, né? O que diferencia o assédio do flerte, da cantada, da paquera? O que diferencia? Até que ponto é um flerte, uma cantada saudável, se é que eu posso usar esse termo, e quanto que vira um assédio, alguma coisa que incomoda, que chateia, que diminui, que dá medo? Qual que é essa linha? Cantada saudável existe, sem dúvida. Mas, no caso, não seria nenhuma cantada, um elogio saudável, digamos assim. Até porque eu acho que a cantada não parte só do homem, né? Não é proibido. Eu costumo elogiar as pessoas. Eu, apesar de dizer que eu sou muito de limitar já com a presença, brinco também, descontraída, não tô ali só, não sigo formalmente os limites, né, do contato. Então, eu permito um contato maior dos clientes quando a gente já está na tratativa e tudo mais. Mas, o que eu acho saudável? Antes de mais nada, antes de você falar de um atributo físico, você fazer alguma consideração sobre o intelecto. Travou de novo.
Tá me ouvindo? Tá ouvindo agora? Tá mudo. Agora eu tô. Ah, não acredito. Peraí. Não, e nesse finalzinho é ruim. Vamos ver se a Juliana voltar. Marcelo Coelho é um débil mental, entrou aí. Ele e a mulher dele fazem a arte pra mim da live. Ele tem a divulgação da live e ele me liga no meio da live. Não, derrubei um negócio aqui. A Juliana, não sei se a Camila tá online aí, Camila. Eu até falei com o Marcelo e falei com a Juliana também. Ela que é advogada, que mora em Lauro de Freitas e que pode ajudar lá na questão da casa, tá? Eu comentei isso com o Marcelo, não sei se ele comentou com você. Às vezes para o Marcelo não ter que ir para lá. Hein, Juliana? Eu tô comentando aqui, a gente conversou sobre aquela casa de um amigo aí em Lauro de Freitas, que ele tava para alugar, vender e tal. A esposa dele estava assistindo a gente, eu não sei se ela ainda tá. E eu até não sei em que pé que tá isso, depois eu vou perguntar para eles. Então é bom que agora você já conhece a Juliana. Oi? Oi? Travando e daqui a pouquinho a gente vai entrar para... Oi, eu tô... Oi, voltou. Vamos lá. A linha, então, entre a cantada, o assédio, enfim. Qual que é essa linha tênue entre um e outro aspecto? Ô, gente. Que maldade da internet travar. Feriado, Marcelo. Você me mandou a porcaria do card com a dia e a hora. Você sabia. Se tem uma pessoa aqui que não podia não saber, era você. Ei, Nádia. Boa tarde. Boa tarde agora, meio-dia em ponto. Acredito que daqui a pouquinho o Instagram já vai dar a contagem regressiva. Juliana, consegue me ouvir? Regina Couto sempre está com a gente também nas lives. Se não der certo, gente, se vocês me apoiarem, eu vou combinar com a Juliana. E a gente até pode fazer uma live com 2 mulheres, acho que a gente consegue fazer com 3 pessoas aqui, sobre assédio e flerte. Quais os limites? Acho que isso é legal. Para nós homens sabermos, né? Isso é muito interessante. Eu acho que não vai dar tempo dela explicar como poderia ser explicado. E acho que é legal isso. Porque eu sou muito da filosofia que a gente não pode trabalhar com extremos. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim. Nada é 100% bom, nada é 100% ruim. A gente não precisa de ir do 8 ao 80, do 7 ao 70. Tá me ouvindo? Pois é, todo mundo lamentando que no finalzinho deu essa travada. Oi, acontecendo de fato. Não sei mesmo. É boicote. Ó, já vamos Nádia, em 2 minutos, vamos derrubar a gente. Vamos fazer o seguinte. Vamos marcar uma outra live para a gente tratar da questão do assédio. Topa? Claro, lógico Então, que sim. pronto. A gente combina no privado um dia, horário, a gente divulga. Então, gente, nós vamos marcar uma outra live só para tratar disso. A gente tem 1 minuto e meio. Então, eu já vou deixar um beijo para todo mundo, te agradecer. E quero que nesse finalzinho, passe os seus contatos do seu escritório aí em Lauro de Freitas, as suas redes sociais, para que as pessoas possam te localizar, te identificar, bater um papo com você. Tem muita gente manifestando. Vai ter que ser rapidinho, senão eles vão derrubar a gente. 1 minuto e 15. Eu vou passar aqui, eu tô travando muito, eu acho que não vou conseguir falar tudo, mas vocês podem manter contato comigo através do Instagram também. Segue o Instagram do escritório, que é a ACF Advocacia. E o meu aqui, que é juliana.camões, e a gente pode conversar, tratar, falar, desabafar, fazer o que for com relação a esse tema. Tá bom? Eu vou agradecer a você, Gustavo. Muito obrigada. Fiquei muito feliz com a participação. Eu que agradeço o convite. Não é tão minha. Agradeço também a todo mundo que teve a paciência com essa internet doida. O pessoal querendo até que a gente continue a live. A Raquel sugeriu que a gente continuasse. Mas hoje é feriado, então nós vamos marcar uma outra para conversar só sobre esse tema. Eu não sabia que hoje era feriado. Eu tinha esquecido. Com esse negócio de pandemia, a gente já tá ficando meio perdido. 20 segundos. Juliana, muito obrigado por ter aceito o convite. Um beijão para você.
Já está combinado aqui, eu já vou te chamar aqui no privado para a gente já combinar a data e o dia para a gente falar só sobre esse tema, assédio, ok?